Queria saber de você, meu querido Benjamin, da sua Exato. infância. Como que ela foi? Qual foram as influências? Foi católica, espírita? Como é que era você quando era pequenininho? Muito católica. Durante 17 anos, eu me afastei um pouco da Igreja Católica na segunda metade da adolescência. Mas nasci em família católica e fui criado e educado em colégio católico, muito católico. Só que a mediunidade não respeita, as funções paranormais não respeitam a doutrinação religiosa. Muito embora haja médiuns católicos historicamente, não é, figuras tidas como santas, embora a mediunidade nada tenha a ver com moralidade, ou sentimentos, ou elevação de consciência, expansão de consciência, mas algumas dessas pessoas santas eram também médiuns. Então eles têm essas figuras lá. Mas felizmente não fui coibido pela minha família biológica, felizmente. E a maior parte das pessoas bloqueia as funções mediúnicas saindo da infância. E nós que temos o karma ou o trabalho, a delegação divina de continuar trabalhando com a mediunidade, não fechamos. Apenas mudou. Estava muito aberto na primeira infância e no finalzinho eu mais ouvia do que via. E normalmente a gente começa com muita perturbação, né? Distúrbios do sono, ouvindo vozes, passos e vendo cortejos que não entravam no meu quarto, misturando os aspectos oníricos, pesadelos, com as experiências mediúnicas, até que a partir da adolescência elas arrefeceram por um tempo e eu comecei a psicografar de modo supranormal. Eu não sabia ainda que era psicografia. E aconteceu num episódio acho que foi em 1985, pelo ano, o 8º ano, em que eu estava com 14 anos e uma professora pediu que eu psicografasse. A redação era psicografia, o ato falha porque eu sei que é uma psicografia. A professora pediu de português uma redação e os colegas ficaram meio perdidos, que o tema era muito vago, eu não me recordo qual foi o tema, e eu comecei a escrever. E um colega atrás, Benjamin me deu uma ideia, peraí, rapaz, peraí, atrás. Enquanto eu começava a escrever, a mão não conseguia acompanhar a velocidade do pensamento. Eu só achando estranho, né? Nossa, parece que eu sou inteligente, né? E o rapaz insistiu tanto que eu resolvi, vou dar uma pausa para dar uma dica a ele. Quando eu fiz isso e me virei para trás, a surpresa, o braço continuou escrevendo sozinho. E aí então, como eu continuava consciente, eu sabia o que estava sendo escrito pelo braço, eu não perdia a consciência. Mas era uma psicografia chamada aí de semimecânica pelos kardecistas. Nós não somos, com todo respeito ao meio kardecista, mas desde 2008, passamos 20 anos no meio kardecista, depois de me desligar do meio católico, passei 20 anos no meio kardecista, e por uma questão só de princípios e de distonias, nos afastamos. Mas com todo respeito, a gente é decente em todas as religiões e fora das religiões. Então, eu estava escrevendo. Eles chamam de psicografia semimecânica, tá certo? É um termo muito próprio. Me virei, falei com o rapaz, continuava consciente do que escrevia. Quando voltei, em 2002, quando nós comemorávamos o primeiro aniversário do programa em rede, quando estávamos em rede nacional pela TVE Rede Brasil, um outro colega disse que viu do ângulo oblíquo à esquerda à frente. Eu me recordava disso, mas eu não achava que ele se lembrasse. Ele disse, olha, uma vez o fulano e tal, o outro colega atrás, eu não vou citar os nomes porque eu teria que pedir autorização deles. Eu me lembro quando você foi chamado e você continuou escrevendo na pauta. Então eu comentei com ele. Isso não foi o que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi continuar escrevendo enquanto conversava com alguém atrás. Não estava escrevendo na pauta fulano. Eu saí da pauta. Um adolescente tende a escrever em cima da pauta. Quem estava escrevendo por mim, quando eu me virei, ficou à vontade para escrever como uma pessoa que está com a caligrafia muito treinada. Escreve num papel sem pauta, na linha certa. E o que é que esse espírito escreveu? Como é que ele fez na hora da escrita? Ele escreveu entre as pautas. E eu disse, nossa, que interessante. Só que saiu da pauta, né? Não, ficou no meio das duas pautas. Como uma pessoa que não se incomoda com a pauta porque está acostumada a escrever em papéis sem pauta. E essa foi uma experiência marcante até que em 7 de abril de 1988, no 3º ano do ensino médio, eu estou tentando resumir para terminar essa primeira pergunta, em sala de aula de novo, aí sim, o espírito Eugênio Aspásia se manifestou pela primeira vez e baixou uma psicografia e ficou com um português castiço, com palavras que eu desconhecia e com perfeição, num nível que eu não tinha condições de escrever na época. Não se identificou como espírito de Aspásia, só haveria fora do corpo em julho daquele ano, 88, vocês já estavam nascidos, né, mas eram crianças.
E em julho eu a vi fora do corpo. E depois, alguns anos adiante, ela disse: aquela psicografia, que você sabia que era psicografia durante, aí eu já sabia que era uma psicografia. Já até tinha lido Kardec. Eu tinha começado a me envolver com o kardecismo na época. Eu já sabia que era uma psicografia, que estava conectada a alguém muito à distância, como ela agora nos acompanha à distância. Eles não precisam, elas, estar aqui conosco, assim como vocês também estão acompanhadas, mas há bons espíritos aqui também. E eu recebi à distância, e depois ela pausou, só escrevia esporadicamente. Depois que me envolvi com o programa de TV em 94, que estamos já há 30 anos com a atividade contínua no ar, aí sim, a intensidade, a continuidade dos fenômenos mediúnicos foi muito mais profunda. Foram profundas, perdão. Tá. Você diria então que foi a psicografia, o fenômeno mediúnico que mais te impressionou, então, durante essa fase? Nesta fase. Inclusive, julgava que era a mediunidade prevalente, ou a função mediúnica prevalente em mim. Eu achava horrível a parte da incorporação da psicofonia. E por um tempo eu tive que quebrar a barreira desse preconceito. Vivi a psicofonia com plena, daquelas em que até o timbre de voz muda, e depois me afastei e fiquei apenas na psicofonia que lembra a cirurgia plástica, aquela que a boa cirurgia plástica, segundo especialistas, é aquela que não parece ser uma cirurgia plástica, a pessoa parece que dormiu bem uma noite. A boa psicofonia, que na verdade é um fluxo mental psicoespiritual, uma sinergia psicoespiritual com guia espiritual, pode estar acontecendo aqui e com vocês também, embora vocês não estejam tão conscientes do processo, como eu, por estar treinado, acostumado a isso, estou consciente. Mas na época era a psicografia. Com que idade que foi essa primeira psicografia? Você fala aquela que eu sabia que era uma psicografia com o Eugênio Spazia. 7 de abril eu tinha 17 anos. 17 anos? Em outubro daquele ano eu faria 18. Foi 88, há 36 anos. Mas, e toda essa mediunidade que você tinha na infância? Sim. O que você interagia com seres, com espíritos? Eu vivia apavorado, eu não queria contato nenhum. Porque, por exemplo, eu chamava meus pais porque eu via passadas numa sala do piano. O meu quarto ficava entre uma sala de jantar, o escritório de meu pai e uma sala onde havia um piano antigo. E eu via passadas para lá e para cá, na sala do piano. Chamava meus pais: não, é alguém passando na rua. A cidade é muito tranquila na época, a capital sergipana, Aracaju, muito pequena na época, ainda é hoje, em comparação a São Paulo. E não é. E só que minha mãe biológica também é. Desculpem falar biológicos, porque eu vejo a mãe espiritual Eugênia Spazia, né? Então, ela era médium, mas preferia não me dizer que se tratava de mediunidade, porque ela via o espírito que estava caminhando para lá e para cá, e não me dizia. Eles tentavam me tranquilizar, dizendo que se tratava de um pesadelo ou impressão de estar ouvindo pessoas na rua. Até que em Florianópolis, quando nós nos transferimos de residência em dezembro de 75, porque meu pai foi fazer o curso mestrado, na época chamava-se Engenharia Industrial, hoje Engenharia da Produção, eu comecei a ouvir os bons espíritos pela primeira vez. Sempre foi mais fácil para mim a função de audiência mediúnica, ou psicoaudiência. E então os bons espíritos começaram a se manifestar. Eu fui me confortar porque eu estava na turma, eu tinha 5 anos e convivia com coleguinhas de 7, 8, 9 anos, porque eu estava emparelhado com os mais velhos. E na hora do esporte era um desastre. Foi uma pelada que eu não conseguia acompanhar e fiquei na arquibancada e uma voz surgia que parecia que estava do meu lado. Eu supus que era pasta. Alguém diria que é um amigo imaginário. Alguma interferência no meu inconsciente havia para ser imaginário? Sem dúvida. Não era uma comunicação mediúnica pura. E essa voz voltou algumas vezes e ficou mais presente a partir dos meus 10 anos. Mas uma voz mais interna, não externa, como eu ouço os perturbadores às vezes. E com o tempo, muito mais me preocupei em sintonizar as faixas mais altas, que não precisam necessariamente ser notadas como confundíveis com algo físico. Porque aí está muito próximo da alucinação visual, auditiva, das diversas esquizofrenias. A última vez em que me informei a respeito, a psiquiatria disse que há entre 80 e 90 tipos de esquizofrenia. A alucinação auditiva ou visual é distúrbio mental. Às vezes há distúrbio mental, às vezes há pessoa com boa fé, mas que está enganada pelo próprio inconsciente. Há charlatães, infelizmente, campeiam onde há boa fé de algumas pessoas,
E há as pessoas que estão também se comunicando com o mundo espiritual, sem nem saber, só pela boa intenção. Como vocês aqui estão canalizando sem saber. Mas essa voz que você já ouvia, Sim. já era essa mentora, Eugênia Spazia? Não, não era. O que foi me dito com o tempo é que esse que me acompanhou, que apareceu provavelmente em 1977, quando nós voltamos. Meu pai terminou esse curso, mestrado voltamos para Aracaju, de Florianópolis, estávamos em Santa Catarina. Voltamos a Aracaju em 5 de julho de 77. Provavelmente eu tinha 6 anos. A outra vez que ele apareceu, levou um bom tempo para falar comigo, aos 10 anos, foi o espírito Gustavo Henrique, que trabalha conosco por meio psicográfico há muito tempo. Não era ainda ela. Geralmente a gente não começa com guia espiritual, começa com outros espíritos que nos preparam para receber o mestre ou a mestra espiritual. E qual que seria a intenção? Pode falar. Sim. Não, eu queria falar que às vezes fala rápido, é isso mesmo, é Eugênia Aspásia. Aspásia, porque é um nome que passa rápido assim. Eugênia Obrigado, Aspásia, obrigado. Para entender bem. Eu estou acelerando por respeito ao tempo, mas ainda mais o sotaque dificulta, né, o entendimento para muitas pessoas. A gente está na época de todos os sotaques se misturarem, não é? Eugênia Aspásia, a gente distinguiu porque é um nome muito comum. Aspásia porque ela foi Aspásia de Mileto, a mestra de Sócrates e, pelo menos, como ela me afirma, de Sócrates e Péricles, da época do século de Péricles, século V a.C. E no início só dizia espírito Eugênia, agora espírito Eugênia Aspásia para distinguir de outras Eugênias, que é um nome relativamente comum. Legal. Tá, então daqui a pouco a gente volta para falar de Eugênia Aspásia. Eu queria que você falasse então, vamos lá, você contou que tiveram as psicografias que foram muito interessantes. Quais foram os fenômenos então que aconteceram depois? Que você falou que foram muito intensos também. Muito, muito. Os perturbadores sempre são os iniciais, que abrem as comportas da mediunidade, né? Houve perturbações que tentaram me levar ao colapso mental. Por volta dos meus 20 anos, perto dos 21, eu tive seus 16, perdão, vamos começar pelo mais grave. Em 1987, eu rompi internamente com a Igreja Católica. De novo, com todo respeito a religiosos católicos que sejam do bem, religiosas católicas. Eu estou falando da minha experiência pessoal. E em março eu tenho uma data marcada, 12 de março de 87, tão forte que foi, eu acordei muito perturbado, por volta de 4h30 da manhã, sabendo que eu estava assediado sem ver, nesse momento eu não vi, forças tenebrosas que queriam me levar ao colapso mental e depois alguma coisa mais trágica. Eu invoquei tudo, ETs, forças do plano sublime, gênios celestes, espíritos santos, usei todos os nomes, quem tiver aí que puder me socorrer. E eu fiquei 3 meses a partir daí, porque eu fui levado a pegar um terço, fiquei orando com o terço, e durante 3 meses eu recuperei o contato com a Igreja Católica. Até julho daquele ano 87, acabou. Quando eu fui ler Filosofia Oriental, Ocidental, fiz um retiro para Recife, fiquei trancado na casa de uma tia-avó, lendo sobre resumos de diversas correntes e tradições filosóficas e espirituais, ou as duas coisas, religiões filosóficas. Voltei a me desligar da Igreja Católica para nunca mais. Passei 7 meses a 8, agnóstico. Em fevereiro de 1988, caiu nas minhas mãos o Livro dos Espíritos. Até hoje eu considero Kardec o maior cientista do fenômeno mediúnico. Há grandes cientistas hoje, mas eles costumam estudar fenômenos isolados. Ele conseguiu juntar tudo em um pacote só. Isso é único na história do estudo da mediunidade, na minha opinião. Obrigado por assistir. Aproveita para se inscrever e deixar seu joinha para ajudar o canal. Até a próxima!